encontra-se no capítulo 24 do Evangelho que escreveu Lucas. Se você tiver a sua Bíblia, abra em Lucas capítulo 24, a partir do versículo de número 13. Lucas 24, 13. Os discípulos no caminho de Emaús. A Bíblia diz assim: naquele mesmo dia, pausa. Que dia é esse? Isso aqui foi domingo da ressurreição. Naquele mesmo dia, quer dizer, no domingo em que Jesus ressuscitou dos mortos, 2 discípulos estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Então, tentem situar mais ou menos que eles iam dar uma caminhada, iam caminhar 11 quilômetros naquele dia. Quem aqui já andou 11 quilômetros na vida? Levanta a mão. Muita gente não caminhou 11 quilômetros. Esse dia eles iam caminhar 11 quilômetros. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. O que tinha acontecido? Jesus foi morto, crucificado e sepultado. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos e um deles, chamado Cleopas. É a primeira vez que aparece o nome desse discípulo. Cleopas era um dos discípulos de Jesus. Perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar em sua glória? Jesus, começando por Moisés e todos os profetas, explicou aos 2 o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximaram do povoado, o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fica conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles, e quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles.
Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se uns aos outros: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Encontraram os 11 apóstolos. Só tinha 11 porque Judas já tinha cometido suicídio. E os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão, Pedro. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Aleluia. Um dos grandes exercícios da nossa humanidade consiste em nos identificar com o próximo. Identificar com o próximo é ter empatia. Tente se identificar com o grupo de discípulos, apóstolos de Jesus. Tente hoje à noite. Eles estão arrasados. Eles estão decepcionados. Porque eles estavam imaginando que Jesus ia ser uma espécie de libertador do naipe, do calibre de Moisés. Um cara destemido, um legislador e ao mesmo tempo um líder com capacidade gerencial, que Israel só teve igual a Moisés. Outros achavam que Jesus ia ser uma espécie de um Davi. Sabe o Davi que derrubou o gigante Golias? Que Jesus ia ser uma espécie de Davi. Um cara valente, um rei mesmo, como Davi. Tinha outros que achavam que Jesus ia ser um profeta, parecido com Elias, poderoso em palavras, em obras. Mas o que foi que aconteceu? Ele morreu. E eles viram ele morto. Você imagine a decepção desses homens, dessas mulheres, que dinamitaram as suas pontes, que abandonaram seus navios, que largaram as suas redes de pesca, para seguirem a Jesus, achando e acreditando que ele seria um triunfante, um campeão, uma encarnação de um Hércules. Seria como o filho dos deuses da mitologia grega, imbatíveis, fortes, vigorosos. E o que aconteceu? Ele foi assassinado. O que foi que aconteceu? Ele foi executado na flor da idade. E não só foi executado, que não foi uma coisa súbita, não foi uma execução súbita. Ele passou pelos ritos da tortura, com os protocolos de morte do Império Romano. Bateram nele, cuspiram no rosto dele, arrancaram as costas com chicote, 39 chicotadas nas costas. E ele não fez nada. Ele podia ter pedido anjos do céu para virem no seu socorro e ele não fez.
Ele morreu. Está enterrado. E aí eu penso que seria um exercício para nós tentarmos nos identificar com esses apóstolos, com esses discípulos. Sabe por que eu quero que você faça esse exercício de pensar e de se identificar com os discípulos e apóstolos? Porque eu sei que hoje à noite tem gente aqui que os seus sonhos não deram em nada. Eu sei que tem gente que me acompanha hoje à noite pela internet, que você não está vivendo um momento de triunfo, você está vivendo um momento de decepção e de desilusão. O que fazer com os planos que eu tinha e que eu não tenho mais? O que fazer com o vestido de noiva que eu guardei como uma relíquia de um tempo de sonhos e que ele está amarelando dentro de um baú, e junto com o amarelar do meu vestido de noiva vai a minha decepção, a minha desilusão? O que fazer com a vida depois do desastre? O que fazer com a vida depois que você nadou e você está como um peixe suspirando na beira da água, sem tomar fôlego? São esses dois discípulos, Cleopas e um outro que nós não sabemos o nome. Na mesma manhã em que Jesus ressuscitou, eles estão cabisbaixos, tristes. O dia raiou já é dia, mas o coração deles ainda é noite. Já é dia, mas no coração deles ainda é noite. Como você sabe que já era dia? Porque eles já têm o relato de que Jesus ressuscitou. Já contaram para eles que Jesus ressuscitou. Maria Madalena e outras mulheres foram ao sepulcro e trouxeram a notícia de que o corpo de Jesus já não estava lá. Portanto, eu quero falar para você que anda durante o dia com noite na alma, para você que corre, para você que caminha, para você que viaja, para você que trabalha, para você que pega metrô, para você que pega trânsito, para você que pega avião, mas o seu coração está ainda na noite. Ainda é de noite para você. Ainda é trevas para você. Quando é que a minha alma fica em trevas? Como é que você sabe que o coração desses homens estava em trevas? Eu sei que o coração desses homens estava em trevas porque é o coração que determina o que a gente vê. Você não vê com o aparelho óptico apenas. Você vê o que o seu coração determina que você vai ver. Veja no versículo de número 16 que o texto diz que os olhos deles foram impedidos de reconhecer Jesus. Por que que os olhos deles estavam impedidos de reconhecer Jesus? Porque o coração estava abatido. Então aqui nós temos um princípio que faz a gente entender por que que existe noite no coração de muita gente. Porque é o seu coração e não os seus olhos que fazem você ver a vida. É a sua alma
é o seu interior, é o seu espírito. Eu não sei que palavra melhor se encaixa aqui, se é coração, se é alma, se é espírito. Mas é a sua interioridade que habilita você a ver a vida e o mundo. Veja bem, a necessidade que você tem que resolver as questões da sua alma. Porque é a alma da gente. O versículo 16 diz que eles não conseguiam ver que Jesus estava do lado. Porque o coração deles não deixava os olhos enxergarem. Porque cada um de nós vê o mundo não com os olhos físicos. Não é apenas uma função mecânica e neurológica. É também uma função emocional. É também uma questão sentimental. Ver é uma questão sentimental, emocional. Por isso é que eu vejo a vida diferente de você. Você vê a vida diferente da pessoa que está do seu lado. E se você é gêmeo ou gêmea, você vê a vida diferente do seu irmão gêmeo. Porque a gente vê a vida pelos filtros da nossa alma. As minhas dores, as minhas decepções, as minhas angústias, as minhas alegrias, as minhas vitórias, a minha autoestima, a minha autocomiseração, os meus complexos, os meus traumas, a minha potencialidade, aquilo que me feriu, aquilo que me levantou. Isso faz parte do arsenal interno que eu tenho, que me habilita a ver a vida. Portanto, é muito mais necessário você cuidar do seu coração. Quando a Bíblia diz assim, sobre todas as coisas, cuida do teu coração, porque é do coração que emana as fontes da vida, é por isso. Porque se o seu coração estiver doente, os seus olhos vão estar doentes. Se o seu coração estiver adoecido e triste, e abatido, e deprimido, e arrasado, é assim que você vai ver a vida. Que você vai enxergar a vida. Ricardo, por que o meu mundo parece tão cinzento? Porque o meu coração está de luto. E o luto do meu coração é uma questão ainda não resolvida. Ricardo, por que muitas pessoas parecem ser traiçoeiras para mim? Porque eu tive decepções e traições na minha vida que eu não resolvi ainda. Então eu vejo o mundo pela lente da traição. Ricardo, por que eu sou tão pessimista na vida? Porque eu não soube lidar com as minhas ilusões, com os meus desejos muitas vezes falsos. Por que é que esses discípulos estavam tão abatidos? Porque as expectativas que eles tinham de Jesus estavam erradas. E quando Jesus morre, assassinado numa cruz, junto foi o mundo desses homens. E eles estão andando pelas ruas, pelas estradas, é dia, mas o coração ainda é noite. Segundo, é muito interessante que o nosso semblante, até rimou, né? Interessante semblante. O nosso semblante denuncia o conteúdo da nossa fala e vice-versa. A nossa fala transforma o conteúdo, o aspecto do nosso semblante. Funciona dos dois jeitos. O nosso semblante diz o conteúdo da minha fala, e a minha fala determina como vai ser o meu semblante. Olha como é interessante o texto.
ele lhes perguntou, Jesus perguntou aos dois: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. E o texto não diz o que eles estavam conversando. Qual era o conteúdo da conversa? Nós não sabemos exatamente, porque eles vinham conversando muito. Mas pelo semblante deles, eu sei qual era o conteúdo da fala. Pelo semblante, eu sei que era uma fala sem esperança. Porque é impossível uma pessoa ter uma fala de esperança com o rosto alegre. E é impossível uma pessoa com o rosto caído conseguir produzir uma fala de esperança. Então é muito importante nós prestarmos a atenção sobre o que a gente conversa, sobre quais os conteúdos dominam as nossas narrativas e os nossos discursos e os nossos diálogos. Porque os nossos diálogos vão, em última análise, determinar a nossa cara, sua cara, seu rosto. E não é algo que você passa maquiagem, não é algo que você faz cirurgia plástica, não tem botox que resolva. Porque é o conteúdo da alma que aflora, que brota. Então, quando o conteúdo da nossa fala é um conteúdo ruim, péssimo, pode ser dia, mas a nossa alma está na noite, está escura. A nossa alma está sem ver ainda a alvorada. A terceira coisa, que é muito importante a gente lembrar aqui do texto, da noite do coração deles, é que a gente, na verdade, crê não com a razão. Todos nós cremos primeiro com o coração. Tudo. Todo processo de pedagogia e de ensino tem que passar pelo coração. Em outras palavras, se você me rejeita, se você não gosta de mim, não adianta eu falar nada para você. Se você me tem em descrédito, se você me acha um cara petulante, arrogante, chato, eu não tenho nada a comunicar para você e você não vai aprender nada de mim. Todo o processo, pai, mãe, papai, você quer ensinar aos seus filhos, passa pelo coração, antes de passar pela razão. Professor, o Rubão, lá no Jardim das Fontes, antes dele ensinar valores a essas crianças, ele tem que ser querido por elas. Porque todo o processo nosso de aprendizado, olha o texto como é interessante. Algumas mulheres nos deram um susto. Foram de manhã bem cedo até o sepulcro e não acharam o corpo. Disseram ter uma visão de anjos. O relato das mulheres não foi um relato fantasioso e exagerado, porque Pedro e João foram lá conferir o que as mulheres tinham dito, e o texto diz que quando eles chegaram lá, foi exatamente como elas disseram. E por que eles dois não acreditaram no relato das mulheres? Porque eles já tinham uma notícia de que Jesus tinha ressuscitado e aquilo não chegava neles, não alcançava a eles. Por esse motivo, talvez porque era da boca de mulher e aquele
mundo era um mundo misógino, era um mundo patriarcal, era um mundo em que as mulheres não valiam muita coisa. E aí as mulheres dão um relato e os homens nem ligam para o que as mulheres dizem. Talvez seja isso, mas talvez seja pelo estado de alma deprimido, triste. Talvez seja o tamanho da decepção que não os habilita, não os capacita, não os ajuda a crer em nada. É que a gente crê com o coração, antes de crer com a razão. Mas na noite do coração desses dois homens, brilhou um sol. Eles saíram das trevas. E eu quero muito ajudar você que está aqui na Bethesda a sair dessas trevas em que você se encontra. Eu gostaria de ganhar o seu coração, para poder ajudar você, mulher, que está no mesmo que esses dois discípulos, no mesmo caminho. Eu quero ajudar você, homem, que está aqui hoje. E você diz assim: essa tristeza da minha alma não sai, não some, não tem jeito. Eu estou vendo o mundo cinzento, eu estou vendo o mundo sem cores, pálido. Eu estou vendo o mundo pálido. Eu estou vendo o mundo como a pele emacerada de um doente. Eu não estou vendo o mundo com graça. O que é necessário? O que é preciso ter na minha vida para que eu saia dessa situação? Primeiro, é a gente entender que as nossas experiências espirituais não se resumem ao campo da racionalidade. As nossas experiências espirituais não se resumem ao campo da racionalidade, da razão. Não. Elas não prescindem da razão, mas elas não se resumem à razão. Eles perguntaram entre si, depois que Jesus esteve com eles no caminho: não estava o nosso coração febril? O nosso coração não ardeu com a presença dele? É muito interessante esse texto, que vai que Jesus se aproximou deles por volta do meio-dia, porque eles tinham que andar 11 quilômetros e chegaram na estalagem, já era crepúsculo. Então eu estou calculando que Jesus se aproximou deles no calor do meio-dia e conversou com eles. Vamos imaginar, nós não temos as horas exatas, vamos imaginar, Jesus conversou com esses homens do meio-dia às 6 horas da tarde. 6 horas de conversa. E o que é que ficou? O que é que eles guardaram? O que é que na verdade Jesus deixou no coração deles? Nada daquilo que Jesus explicou logicamente foi o que eles guardaram. A única coisa que eles guardaram e que eles não esqueceram jamais é que a presença e a companhia de Jesus aqueceu o coração deles. Teve algo que aqueceu o meu coração. Foi alguma coisa que eu não sei explicar, porque não é da razão, não passa pela minha racionalidade, é uma experiência espiritual. Aleluia. O Rubem Alves, que infelizmente já morreu, porque tem gente que a gente acha que não devia morrer nunca. O Rubem Alves é um deles. Ele conta num das crônicas dele que um dia ele e o irmão estavam tomando um vinho. E o irmão perguntou a ele, disse: Rubem,
Você acredita nestas coisas que você fala? Você acredita nestas coisas que você prega, Ricardo? Aí o Rubem diz assim: tomei a minha taça cheia de vermelho, cheia de luz, bebi um gole e perguntou para o irmão: em que você tem que acreditar para beber um bom vinho? Eu nada. O vinho é belo, o vinho é bom, e o vinho dá alegria. Pois é, respondi, há palavras que são como o vinho. Não se trata de acreditar, a gente tem que beber. As palavras de Deus não são para a gente primeiro acreditar, porque a Bíblia diz que o diabo acredita, crê e treme. As palavras de Deus, aqui já não é mais o Rubem Alves, sou eu que estou dizendo, são para ser bebidas, como quem bebe o melhor vinho. Quando eu digo Deus é bom, que Deus é bom para mim, eu deveria dizer, não que Deus me faz coisas boas. Quando eu digo que Deus é bom, é como se eu estivesse dizendo que Deus é gostoso, igual um camarão feito no Ceará. Que Deus é bom, como um pão italiano, recém-saído do forno, ainda cheiroso. Deus é bom, porque eu provei, e o Salmo diz, provai e vede, porque Deus não é uma experiência racional, Deus é uma experiência que aquece o nosso coração, e se Deus não aquecer o seu coração, as palavras que eu disser aqui, elas vão produzir em você debates, discussões, brigas. As palavras que eu pregar aqui vão gerar intolerância, vão gerar raiva. As palavras que eu falar aqui vão gerar uma religiosidade morta. Mas quando a gente come das palavras de Deus, como o autor do Apocalipse comeu as palavras do livro, e essas palavras do livro lhe foram doces à boca, aí Deus é bom para mim. E quando eu digo que Deus é bom para mim, é que Ele me faz bem. O que os discípulos disseram foi: a nossa noite acabou, porque a gente percebeu como é bom andar com Deus, como Ele faz bem à nossa alma, como Ele faz bem ao meu coração. Conhecer a Deus faz com que a minha vida, que estava em noite, brilhe como o sol do meio-dia. Aleluia. Eu estou dizendo isso porque uma vez eu levei um gringo, eu levei um americano para visitar o Ceará. Americano daqueles casca grossa que nunca tinha saído dos Estados Unidos, levei ele para o Tauá, sertão do Inhamuns, calor de 48 graus. Ele não tinha coragem nem de descer do carro às vezes, do calor que estava. Eu vou ficar aqui dentro do ar-condicionado. Eu digo: não senhor, você vai andar igual a mim. Mas aí a gente deu para ele suco de cajá, geladinho, suco de graviola. Depois a gente comeu um carneiro com farofa, alho, cebola, com pedacinhos de carne seca, baião de 2 com queijo, coalho. Aí eu perguntei, tem um churrasquinho ali depois, quando o culto terminar. Já senti o cheiro daqui. Depois eu perguntei para o gringo, para o casal, era um casal, eu digo: vocês gostaram? Aí ele disse: eu não só gostei, eu fiquei maravilhado.
que as minhas papilas gustativas entraram em contato com sabores que eu nem sabia que existiam. Eu digo, seja bem-vindo ao Brasil. Deus é assim. Deus é assim. A experiência com Deus é transformadora, porque ela é inigualável, ela não tem igual. Não é igual a você ouvir uma música legal. E olha que eu gosto de música, eu gosto de Tom Jobim, eu gosto de Chico Buarque, eu gosto do Caetano Veloso, eu gosto da Maria Bethânia, mas não é igual. Não é igual a descer uma montanha russa, não é igual a conhecer lugares diferentes, não é igual. É uma experiência única. E os discípulos disseram uns aos outros. Enquanto ele falava, meu coração ardeu, queimou, ficou febril. E eu quero perguntar a você hoje à noite, até que ponto a sua espiritualidade com Deus é só racionalidade? Até que ponto a sua espiritualidade com Deus toca nas suas emoções? Por isso que, por exemplo, quinta-feira, o Joel vai fazer, no culto da quinta-feira, uma noite da saudade, um TBT, noite da saudade. Porque muito da nossa experiência com Deus tem a ver com os nossos afetos infantis, juvenis, nossas experiências que a gente teve na adolescência com Deus, que ficaram. E teve uma vez uma senhora que veio aqui no culto, e eu preguei uma mensagem, sei lá o quê, e alguém perguntou para ela e disse assim, e aí, como é que foi? A pessoa chegou, vai vir buscar a vozinha dele, falou, como foi o culto hoje? Aí ela disse assim para ele, e depois ele que foi que me contou, olha, o pastor pregou, eu não entendi nada, mas foi uma bênção. Eu não entendi nada, mas foi uma bênção, meu coração ardeu. Eu digo, tá bom, é isso que eu quero que seu coração fique ardente por Deus. Porque de cabeça racional já tem fariseu. Fariseu já tem toda a racionalidade que eles precisam. E a outra coisa que eu acho também muito linda aqui do texto, é que Jesus passou o dia com eles e eles não reconheceram que era Jesus. O coração estava acelerado, eles estavam felizes, mas eles não reconheceram que era Jesus. Aí de repente, eles estão numa sala comendo, Jesus pega o pão, e no gesto de dar graças, o que era noite, virou dia. No gesto de dar graças, eles que estavam em trevas, na hora em que Jesus fez um gesto, não foi explicação, não foi sermão, foi o gesto. Eles estavam em trevas e a luz brilhou. Sabe por quê? Porque um gesto tem mais força do que uma palavra. Um gesto tem mais força do que uma palavra. E eu também já aprendi isso aqui na Bethesda. Um monte de gente que diz assim, eu vim para Bethesda porque eu ouvi um sermão do Vili, eu ouvi um sermão do pastor Ricardo, e eu vim para Bethesda. Mas o que me manteve aqui foi um abraço que eu recebi quando eu cheguei na porta da igreja. Não foi o sermão, foi o gesto. Porque na vida, o que a gente precisa, quando a gente está dolorido, quando a gente está triste, não é que alguém venha dar uma explicação para a gente, é que a gente nos dê um abraço, sorria. Muitas vezes na nossa vida, você não precisa de mais um sermão, ninguém precisa de mais sermão. O que a gente precisa são espaços de afeto, de misericórdia. Ao dar graças,
Eles disseram: é o Senhor. Olha que coisa interessante. É o Senhor, no gesto. Os olhos da gente às vezes se abrem com a gentileza. O coração da gente acorda com a sensibilidade. Aquilo que é trevas dentro da nossa vida vira dia. Foi o jeito. Muita gente chega para mim aqui e fala assim: Ricardo, foi o jeito que você conversou comigo. Não foi o que você falou, foi o jeito que você conversou. Foi a maneira como eu fui tratada, como eu fui tratado. E o Evangelho é isso. É a gente tornar o que é imaterial num gesto material que transforma vidas, que acolhe pessoas. E eu vou terminar dizendo assim, porque no fundo, todos nós não queremos mais informação sobre nada. O que a gente quer e precisa na vida é de companhia. Companhia. Porque quando eles se aproximaram do povoado, Jesus fez menção de ir embora. E qual foi a fala dos discípulos para Jesus? Fica conosco. Fica com a gente. A noite se aproxima. E a gente precisa da tua companhia. O que é caro para nós não é a aula que você dá. O que é caro para nós é a companhia. Talvez a maior ajuda que uma igreja pode fazer é fazer com que as pessoas não se sintam sozinhas. O idoso não se sinta sozinho. A mãe que tem crianças com deficiência não se sinta sozinho. Talvez seja esse o maior. O pecador não se sinta excluído e abandonado. A pessoa que está sofrendo discriminação na sociedade por ser negro, por ser homossexual, por ser cearense. Eu não sei se é piração ou não. Eu não sei se é loucura ou não. Mas a única coisa que a gente precisa na vida é de companhia, é de amigos. Para que ninguém se sinta só dentro de um apartamento trancado, lidando sozinho com as suas próprias loucuras. Porque todos nós temos loucuras internas. Não, eu não quero que você tenha que lidar com seus traumas, porque todo mundo tem traumas, sozinha ou sozinho. Não, a grande mensagem do Evangelho é que você tem companhia. E até quando a gente menciona anjo, e até quando a gente menciona Deus, e até quando a gente menciona Espírito Santo, não é para você metafisicamente acreditar na possibilidade de um anjo estar andando com você. Não, é para que você tenha existencialmente a sensação de que você não está sozinha, que você não está sozinho. Que tem um divino companheiro que nos acompanha na vida. E que a presença dessa pessoa não nos deixa com a sensação de solidão, mas nos deixa com a sensação de que estou sim sendo acompanhado. Sou sim acompanhado, e acompanhado por alguém que me quer bem, nos vales, nas dificuldades maiores, no corredor do hospital, na noite escura, eu sei que alguém é minha companhia. Fique em pé, eu quero terminar.